Boa noite, irmãos. O cântico que nós acabamos de cantar, eu solicitei aos irmãos que cantassem. Realmente eu não conhecia. Eu ouvi pela primeira vez hoje pela manhã. E quando nós cantamos esse cântico pela manhã, para mim, não havia mais nada a ser feito. Nós podíamos encerrar tudo. Realmente é um cântico maravilhoso. Poucas vezes tenho ouvido alguma coisa escrita nos nossos dias, porque eu sei que não é um cântico antigo, é um cântico novo. Nunca tinha ouvido, mas uma letra impressionante, bíblica, extremamente bíblica, e uma música que se encaixa perfeitamente com ela. Irmão, nós estamos vivendo uma época em que a música evangélica, ela perdeu quase que 100% o caráter de evangélico. E isso eu vou gritar até o dia em que o Senhor me chamar ou pela morte ou pelo arrebatamento, que a igreja cometeu um crime que não tem preço. Jogou fora os hinários antigos. Nós não cantamos mais hinos. Hoje nós vivemos debaixo de músicas profissionais. E como a maioria dos irmãos, lamentavelmente, não digo isso para ofender a ninguém, Deus sabe do meu temor e tremor quando falo isso, mas poucos irmãos têm separação, divisão da alma e do espírito. E por isso não conseguem discernir o que é da alma e o que é do espírito. Irmãos, uma coisa é uma pessoa que faz uma música no joelho. E a outra é uma pessoa que faz música porque é profissional. Se você me der um violão e me der um texto da Bíblia, eu coloco uma música para você em poucos minutos. E nós temos esse costume de dizer, o Senhor me deu uma música. Muito cuidado com isso, irmão. Porque eu já era musicista antes de me converter. Aliás, eu me converti dentro da música. E aí o que eu fiz? Eu parei de cantar, eu cantava rock and roll. Alguns irmãos me conhecem, sabem muito bem, né, da minha história. Eu cantava rock, né? E aí fui para a televisão para cantar hinos da Igreja Batista. E aí depois de passar alguns anos, não poucos anos, mas uns 8 anos, eu pegava a minha guitarra, viajava, pregava, fazia conferência de evangelização, cantava com a minha guitarra, só hinos. Mas depois de 8 anos o Senhor falou comigo, você continua sendo Elvis Presley, agora evangélico. Não mudou nada. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa é você fazer algo movido pelo Espírito de Deus. E outra é você fazer alguma coisa movido pela profissão. Hoje nós falamos que os irmãos que tocam têm o dom para tocar. Mas a maioria deles já tocava antes de converter. Então eu pergunto, uma pessoa que tem um dom para tocar antes de converter, esse dom é dom de Deus ou é dom de Adão? Estão com medo de falar, né? Irmão? É dom natural, irmão. Tá vendo? E foi por isso que aos 8 anos o Senhor falou comigo, ou você cala a boca ou você nunca vai aprender a cantar. E eu calei a boca. Irmão, eu tô falando isso por causa desse cântico. Simplesmente maravilhoso. Repara bem para você ver uma coisa. Não estou dizendo que todo cântico, todo corinho que não tem valor, tem valor. Por exemplo, hoje os irmãos cantaram aqui alguma coisa, sabe de qual a data? 1974. Tem alguém que fala, não, irmão, nem era nascido. A maioria, né? Sabe quem fez aquele cântico? Sua bandeira sobre nós é o amor. Eu fui aprender a cantar na Argentina, em 1974, quando fui lá conhecer o irmão Juan Carlos Ortiz. Mas, irmão, são cânticos que não passam. Por exemplo, esse cântico vai passar? Não vai passar nunca, você pode cantar por todo sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a Rainha de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Irmão, precisa de instrumento? Não estou dizendo que não precisa não, viu? Me entendo, procura me entender bem aí. Ficou bonito ou não ficou? Eu porque não cantei o baixo, porque se eu cantar o baixo aqui, você vai ver como é que fica bonito. A minha voz é lá embaixo, é grave. Tá vendo? Então, irmão, são cânticos, irmão, que não passam. Sabe por quê? São cânticos que foram feitos no joelho. Não é música profissional. Hoje, você canta os corinhos aí, todo mundo canta. Todo lugar que você vai está cantando a mesma coisa. 3 meses depois, acabou a graça. Sabe o que é isso, irmão? Igualzinho música de Chitãozinho e Chororó. Passou o sucesso, aí temos que arranjar uma música nova agora. Não, irmão.
Mas esses cânticos não passam. Quer ver outro? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, ó seja o que tu me fazes saber, que feliz com Jesus, sempre sou feliz, sou feliz. Com Jesus, sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. Sabe por que não passa isso, irmão? É porque esse irmão que escreveu, ele perdeu 3 filhas num navio que afundou. E a esposa dele mandou para ele um telegrama dizendo, salva sozinha. E aí ele foi encontrar com a esposa que estava num outro país. Era um inglês. E aí quando o navio passava em cima do lugar provável onde que o navio afundou, o capitão do navio, que também era irmão, disse para ele, irmão, as suas filhas devem estar sepultadas exatamente nesse lugar. E ele desceu para o camarote dele, no navio, ajoelhou e disse, Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele momento, irmão, o Espírito Santo encheu o coração dele e ele escreveu esse cântico. Nós não sabemos, irmão, os hinos têm uma história por trás. Então, irmão, eu te incentivo, irmãos, nós voltarmos novamente, compre o cantor batista, se você é batista, compre o hinos de cântico, se você é presbiteriano, compre a harpa cristã, se você é da Assembleia de Deus, mas, irmão, vamos recuperar, porque isso é uma riqueza que foi jogada fora, e nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Bem, eu esperava de continuar falando para os irmãos, pedi até que os irmãos lessem a 1 Coríntios capítulo 9 e 10. Então, irmãos, enquanto nós estávamos aqui, o meu sentimento mudou. Tá? Eu vou continuar falando para os irmãos dentro daquele mesmo caminho que eu mostrei para os irmãos. Nós e o nosso relacionamento com o nosso cabeça, nós já vimos. Nós e o nosso relacionamento com a Trindade, né? Pecado, a carne, mundo, nós tocamos em alguns pontos. Ficou faltando aquilo que eu mencionei para os irmãos do capítulo 9 e 10, 1 Coríntios. Então eu vou deixar para amanhã. Então hoje eu queria aproveitar para tocar para os irmãos o ponto que mais pesa no meu coração. É o que mais pesa no meu coração. Que é o nosso relacionamento com os membros do corpo. E eu, irmão, posso dizer para você, eu tenho 50 anos que eu estou caminhando com o Senhor. Eu não pareço que tenho nem 50, mas eu já tenho 50 só de convertido. Obrigado, irmão, obrigado pelo apoio. Tem uns que querem ficar mais velho, igual o Romeu, pinta o cabelo de branco. Entendeu? Não sei como é que a mulher dele aceita, mas vai fazer o quê, né? Aí ele pinta para poder dar a impressão que é mais idoso, né? Mais idoso que sou eu. Tem algum lugar aí, irmão, que eu já chego, o pessoal já me chama de veinho. Não é os irmãos de São José dos Pinhais, não é. Lá perto de Curitiba, não é eles não, irmãos. Sabe, é outro. Aí quando eu chego lá, o irmão Ailton, ele fala assim, nosso veinho tá chegando. Aí teve um dia que eu estava na conferência lá em Almirante Tamandaré, aí o meu amado irmão Altivir, né, viu, falou, agora nós vamos passar a palavra pro vovô Delcio. Falei, peraí, irmão, brincadeira. Aí nós estão abusando já, ué. Aí já é abuso. Passou dos limites. Mas, irmão, é uma alegria muito grande. Cada lugar que eu chego, eu tenho tanto neto hoje que você nem imagina. Então, eu não sei se o irmão Nando está presente aqui. O Nando, o Fred, não, eles não vieram, né? Mora aqui em Belo Horizonte, mas o Nando me deu 3 netinhos. E agora o Fred tem mais 4. E agora tem um na barriga da mulher. Quando chegar vai ser também, sabe? Então tem netos para todo lado, né? Tá? E é uma alegria para mim, um prazer muito grande. A minha esposa também tem o maior prazer de ser chamada de vó, sabe? Ela não parece ser vó, né? Cada lugar que eu chego, que eu tô junto com ela, eu tenho que avisar, falar, irmãos, eu tenho 2 filhos, não é 3. Porque senão eles olham, irmão, você tem 3 filhos. Não, irmão, é 2. Aquela ali é minha mulher. Tá? Em algumas conferências, irmão, alguns irmãos começaram a andar atrás da minha esposa, pensando que ela era solteira.
Aí eu tive que falar com o irmão, vai lá, apresenta a minha mulher, ela pede para ficar de pé, porque os rapazes estão indo em cima dela. Agora em cima de mim, ninguém dá em cima de mim. Feliz a minha mulher, né? Esse é o problema da gente ser feio, né? Mas fazer o quê? Bom, irmãos, olha, antes de eu compartilhar com os irmãos sobre nós e os nossos irmãos, por causa desse cântico, irmão, sabe, eu queria aproveitar um minutinho, que o irmão já me adiantou que hoje nós podemos ir até às 10, então eu vou ter bastante tempo, né, pra falar. Não é isso mesmo, irmão Cleito? Né? Ele ficou tá meio medroso ali. Acho que a mulher dele cutucou nele e falou assim, cuidado, você vai falar. Então, irmãos, olha, por causa do que nós acabamos de cantar, irmãos, esse cântico que fica para nós é a expressão Jesus, justiça de Deus. Irmão, será que nós sabemos o que é isso? Será que nós entendemos o que é que Cristo foi feito da parte de Deus? Justiça. Ele foi feito da parte de Deus por nós. Justiça. Santificação e redenção. Então, irmãos, na palavra de Deus nós aprendemos que Cristo é a nossa justiça. Mas Ele é também a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque como é que Deus, para ser justo, Ele poderia dizer para esse bando de criminosos que somos nós, que somos culpados, dizer que nós estamos livres sem pagar nada? Nós não criticamos os juízes quando eles liberam as pessoas que são criminosos, que devem. Ele bate o martelo e fala, está absolvido. Mas nós sabemos que aquela pessoa devia ir para a cadeia. Irmão, Deus fez isso conosco. Ele bateu o martelo e diz, está justificado. Mas sabe por quê, irmãos, que Deus pode fazer isso? Ele falou, eu vou tomar o seu lugar. Você conhece algum juiz que faz isso? Nosso juiz, ele falou, pode sair, eu vou pagar a culpa dele. Então, irmãos, eu queria só um pouquinho, um minutinho só, e depois eu quero introduzir aqui dentro do assunto. Daí, embora não tenha uma ligação muito direta, mas você vai ver que tem. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração para pregar para os irmãos, e eu sei que depois de 50 anos eu não tenho dúvida disso, é que Deus me chamou para pregar sobre o amor dele. Para pregar e dizer para os irmãos, Deus é amor. Então, esse é meu encargo de pregar. Mas, irmão, eu tenho também um ponto de vista que eu não abro mão dele. Eu respeito qualquer irmão que tenha outro ponto de vista, mas esse meu, eu não abro mão. Eu creio que quando Jesus nos salvou, salvou para sempre. Ele nos deu, irmão, vida eterna, não vida passageira. Tá vendo? E eu quero usar um minutinho aqui para mostrar para os irmãos, e eu tenho certeza que você vai dar glória a Deus. Porque, irmãos, quantos irmãos que acham que Deus fez um pacto conosco, mas é chamado Pacto do Monte Sinai. Não, irmão, conosco não. O Pacto do Monte Sinai foi feito com a nação de Israel. Você sabe qual é o pacto que Deus fez conosco? Chama-se Pacto de Deus com Abraão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que já todo mundo vai ficar com o pezinho atrás, porque quando a gente pergunta assim, fala, irmão, Deus tem alguma armadilha para me pegar. Qual que veio primeiro, irmãos? A graça ou a lei? Ninguém vai responder, tá vendo? Todo mundo fica caladinho, ó. Não, irmão, você sabe que não é. A maioria sabe que o que veio primeiro foi a lei. Não é verdade? Mas o irmão está dizendo aqui, ó, foi a graça. Por que, irmãos, que foi a graça? Para a maioria dos irmãos, se você for aí até nos seminários, o que veio primeiro foi a lei. Mas, irmão, nós esquecemos de uma coisa. A graça foi dada primeiro a Abraão, antes de Moisés. Tá vendo? A lei veio por Moisés. A graça e a verdade por Jesus Cristo. Os irmãos sabem por quê que a lei foi acrescentada? Porque o povo de Israel não quis permanecer na aliança da promessa que Deus fez com Abraão. Tá vendo? Lá no Monte Sinai, eles declararam, tudo que o Senhor falar, tudo que Ele mandar, nós faremos. O Senhor falou, é? Tudo que eu mandar, você vai fazer o quê? Eu vou te dar 10 mandamentos só. E aí deu os 10 mandamentos. Nós sabemos a dificuldade que é para nós. É impossível que alguém possa cumprir os 10 mandamentos. Então, irmão, olha bem, irmão. Se você não tiver essa convicção que Jesus salvou você para sempre, que quando Ele morreu na cruz, Ele pagou todos os pecados da sua vida, irmão, você não tem como caminhar numa vida cristã vitoriosa. Você vai caminhar e cair, vai caminhar e cair. Mas, irmão, o dia que você vê que nada, nenhuma criatura, nem a morte, nem espada, nem perseguição, nem fome, nem nudez, e Paulo ainda diz, nenhuma criatura, nem o século presente, nem o século vindouro, nada poderá o que, irmãos? Em Cristo Jesus. Irmão, entendeu? Nada.
Satanás está incluído ali, irmão. Nada, nenhuma outra criatura. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação que Deus nos dá em Cristo, ela não tem condições. Quando nós somos salvos, não tem. Se você crer e ler a Bíblia todo dia. Tem isso, irmão? Se você crer e orar todo dia. Se você crer e der o dízimo ou der contribuição. Tem, irmão? Irmão, não tem condição nenhuma você crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa de Deus. Então, irmãos, na palavra de Deus está escrito que Deus fez um pacto com Abraão. E você quer ver uma coisa? Se você tiver dúvida ainda, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Obrigado. Já viram, né? O diácono aqui, ó. Também conheço o quê? Ele não fala muitos anos não, porque ele é jovem ainda, senão ele vai ficar brigando comigo depois. Acharam, irmãos? Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé, que os da fé é que são filhos de Abraão. Bueno, quantos aqui que são da fé? Deixa eu ver. Ih, rapaz, tem um montão de gente que não é. Ou porque é por causa do jantar ainda? Não, vamos ver outra vez. Quantos que são filhos, aqui são da fé? Tá vendo? Isso aí, ó. Então vocês são filhos de Abraão, sabia? Tá escrito aqui, ó. Agora escuta só, irmão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, toda pessoa que não é judeu. O que ele fez, irmãos? Está lendo comigo aí, irmão? Capítulo 3, verso 8. O que Deus fez? Irmão, o que ele pré-anunciou para Abraão? O quê? Irmão, tá entendendo? Então qual que veio primeiro, irmão? Foi a graça ou foi a lei? A graça, irmão. Tá vendo? Eu não tenho tempo, né, para te explicar por que é. Mas, né, eu expliquei isso muito bem, não é propaganda, mas se você quiser ler, está no livro do Apocalipse. Lá eu explico direitinho o que está escrito lá. Por que Abraão, né, por que os descendentes de Abraão, eles rejeitaram a graça e passaram para a lei. Lembra que o Abraão, ele não conseguiu mais olhar para a mulher dele dentro da tenda? Cada dia que ele olhava para Sara, ela está cada vez mais enrugada. Ele falou, como é que vai nascer um filho dessa mulher? Como é que Deus vai cumprir essa promessa? E aí quando ela chegou, falou, olha Abraão, eu não tenho mais condição de te dar um filho. Eu acabei o costume das mulheres. Aí Deus chamou Abraão para fora da tenda e falou, Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas do céu? Você pode contar? Ele falou, não, Senhor. E assim será a sua descendência. Tá vendo, irmão? Então, olha, irmão, eu quero mostrar para você aqui rapidamente, né, alguns minutinhos, o que é esse pacto de Deus com Abraão, irmão? É impressionante, irmão. Na palavra de Deus está escrito que quando Deus fez o pacto com Abraão, procure comigo aí, Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6, verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, veja bem, irmão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Irmão, jurou o quê, irmãos? Nós lemos isso aqui 10, 20, 30, 40 anos e a gente não entende o que jurou por si mesmo aqui. Ele não tem um maior por quem jurar. Então, os irmãos sabem o que acontecia naquela época? Tá? Eu vou resumir para você aqui uma mensagem que eu gasto 1 hora e meia para explicar. Eu vou resumir aqui em poucos minutos. É que naquela época, irmão, uma pessoa fazia um negócio com a outra, ele não tem condição de ir no cartório. Ele não tem como ir perante testemunhas, pessoas que possam comprovar aquela negociação. Então o que eles faziam? Eles pegavam os animais, tá vendo? Eu vou mostrar para você, está escrito aqui na palavra de Deus, em Jeremias. Eles pegavam os animais, partiam os animais no meio, tá? O animal vivo, matava, partia no meio, colocava um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Tá vendo? E às vezes colocava 1, 2, 3 animais. E ali, as duas pessoas que estavam fazendo aquela negociação, eles passavam no meio daqueles animais ali, mortos, sangrando, e cada um declarava, levantava a mão para o céu e dizia, assim me parta Deus, como esses animais, se eu não cumprir o que eu estou prometendo. Irmão, era assim que era feita uma aliança. Tá vendo? E aí, irmão, a tradição de Israel diz que muita gente, muitas pessoas, que faziam esse pacto e juravam dizendo, assim me parta Deus, se eu não cumprir, quando ele não cumpria, ele estava andando no meio do mato, de repente vinha um raio, cortava ele no meio. A tradição de Israel conta muitos fatos desses. Então, irmão, olha só, que está escrito aqui em Jeremias, capítulo 34. Irmão, eu lembro que eu sabia que tinha esse versículo na Bíblia. Eu sabia que ele estava incluído entre Gênesis 1:1 e Apocalipse 22.
Mas me deu um trabalho imenso. Porque na época ainda não tinha facilidade, né, do computador hoje, que pode procurar tudo pra gente, né? As concordâncias. Mas, irmão, um dia eu descobri esse versículo, eu fiquei muito feliz. Capítulo 34 de Jeremias, versículo 18. Olha só, irmãos. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim. Veja, farei com eles como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas partes. Entenderam o que eu acabei de falar aqui? Então, só que Deus aqui, irmão, está se referindo à aliança que ele fez com ele, mas do Monte Sinai. Tá vendo? Ele disse que eu vou fazer com vocês o que vocês fizeram com aqueles animais, partindo do meio. Tá vendo? E aí diz, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro que foi partido pelo meio. Então, irmão, era assim que se fazia um pacto. Agora volta comigo em Gênesis capítulo 15, onde está o pacto de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Quando Abraão ouviu falar de galardão, ele falou, oba, ele vem presente aí. Teu galardão será sobremodo grande. E na mesma hora respondeu Abrão, Senhor Deus, quem me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então conduzindo até fora, e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. E agora, irmão, presta bem atenção, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Os irmãos sabem, essa expressão, ela está em 3 livros do Novo Testamento, Romanos, Gálatas e Tiago. E nós sabemos o que é isso. Nós que somos da graça, nós sabemos o que é, foi imputado como justiça. Tá vendo? Que Cristo é a justiça de Deus. Mas ele foi feito da parte de Deus a nossa justiça. Porque nós não somos justos. Tá vendo? Então, irmão, naquele momento ali, Deus tem realmente, alguma coisa aconteceu na vida do Abraão. E aí o Senhor disse para ele, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? O irmão sabe que o Abraão é esperto pra caramba. O Senhor está falando que vai me dar, que vai me dar a terra, que vai me dar um filho. Mas e a prova? E a garantia? Olha, irmão, que maravilha que nós temos aqui. Versículo 9. Respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele tomando esses animais, o que ele fez, irmãos? Tá vendo, irmão? Partiu pelo meio. Quando ele estava partindo os animais, ele virou para trás assim, ó. Sabe o que é, né? Quando você faz com a mão assim, né? Oba! Hoje o Senhor vai fazer uma aliança comigo, e ele não vai ter como sair. É isso, irmão, que ele está fazendo. Foi lá e partiu os animais pelo meio, lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves não eram partidas. E aí, irmão, de repente, o que aconteceu? O sangue está saindo, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão as enxotava. Ô, irmãos, que lamentável. Muitos irmãos deixaram que as aves de rapina comessem os animais do sacrifício, que são o símbolo do pacto de Deus conosco. É lamentável, tá vendo? E aí, irmão, veja só. Ao pôr do sol, Abraão está esperando o quê, irmãos? O que tinha que acontecer ali? Abraão sabia, e Deus sabia, porque ele falou, Abraão, eu vou fazer um pacto com você, eu vou fazer uma aliança com você. Então vai lá, pega os animais, parte pelo meio, tá vendo? E ele fez tudo isso. E ficou esperando o quê? Que o Senhor aparecesse do lado dele, para os dois passar no meio dos animais. Mas aí, irmão, ao pôr do sol, você sabe o que é pôr do sol? Ô, irmão, é a época mais triste do dia que tem. Sabe? Eu viajei muito em caminhões. Meu pai tinha caminhão que viajava de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E quando chegava assim, 5:30, 6 horas da tarde, no horário normal, não de verão, e aí, quando o sol começa a se esconder lá atrás das montanhas, irmão, é um momento muito triste.
Sabe? Para a pessoa que é melancólica é um sofrimento. Melancólico, quando ele vê o pôr do sol, ele corre direto para a cama e cola com as 3 cobertas na cabeça. E aí, irmão, naquele momento, caiu profundo sono sobre Abraão. Deus pôs Abraão para dormir. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Olha, irmão, ele está esperando que o Senhor apareça para fazer o pacto com ele. Aí o Senhor põe ele para dormir. E não somente isso, irmão, em cima daquele quadro lá do pôr do sol, de tristeza, da noite chegando, ainda vem grande pavor e cerradas trevas que acometeram, vieram sobre Abraão. E aí então o Senhor vai falar com ele, através daquele momento que ele está ali naquele sono, né? Nós vamos saltar isso aqui. Vamos continuar no versículo 17. E nós estamos lendo o quê? O sol se pôs, não foi isso? E aí diz, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Sabe o que é isso, irmão? Era o Shekinah da glória de Deus. Irmão, preste bem atenção no que eu estou te falando. Não quero me estender muito, não. Meu propósito não é de explicar com detalhes, minúcias, irmão. Abraão está fazendo um pacto com o Senhor. Ele está esperando que o Senhor venha. O Senhor pega ele para dormir. Enquanto ele dormia, o que aconteceu? Vem densas trevas, tá vendo? Densas trevas. E aí, irmão, de repente vem um fogareiro fumegante. E passou no meio daqueles animais. E lambeu tudo. E a palavra de Deus diz, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Irmão, o que significa isso, irmão? Essa aliança que Deus fez com Abraão é alguma coisa física, são animais. Mas, irmão, essa promessa que está aqui é o que está escrito no Novo Testamento, tá vendo? O descendente de Abraão não é só Isaac, não, é Cristo. Tá vendo? Paulo diz lá que Deus não disse os teus descendentes, mas o teu descendente. Então, irmão, esse descendente de Abraão para nós é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Tá vendo? E qual é o pacto que Deus fez com Abraão, irmão? Qual é o pacto que Deus fez conosco? Que é o pacto da graça, é o pacto da promessa. Ô, irmão, o dia vai chegar. O dia tinha que chegar, digo. E o dia chegou, em que Deus colocou o Cordeiro de Deus na cruz, e não tendo maior por quem jurar. Ele jurou por si mesmo. E ele na cruz, ele partiu o filho dele no meio, e passou no meio daquele filho, daquele Cordeiro partido, e disse assim, me parta eu, se eu não cumprir o que eu estou prometendo para você. Você pode entender, irmão, o que é isso? E o que ele fez naquele dia, irmão? Ele nos deu a vida eterna. Entendeu, irmão? Isso na Bíblia se chama a justiça de Deus. A justiça de Cristo que nos foi imputada. E é por isso, irmão, que não pode mudar. Isso não muda. Eu costumo dizer para os irmãos assim, se um filho, numa família, ele se torna um indivíduo extremamente mau elemento, criminoso, assassino, traficante de droga, tudo que você pensar de ruim, ele deixa de ser filho? Não ouvi. Mas o filho de Deus, se ele andar errado, ele deixa de ser filho de Deus. Ô irmão, que besteira que nós estamos falando. Nós estamos falando que a nossa ligação com a família de Adão é maior do que a nossa ligação com o Senhor. Irmão, isso é um absurdo, isso é uma ofensa. Você sabe o que aconteceu no dia que você converteu e eu converti, nós convertemos, irmão? Nós passamos a ser membros do corpo de Cristo. O problema, irmão, é que nós não temos revelação sobre isso. Agora mesmo eu vou mostrar para os irmãos. Você já viu alguma pessoa que ele pega o martelo e fala assim, dedo, hoje você vai ver. Você vai ver. E vai lá em cima da mesa e pega um martelinho bem caprichado, fala, hoje você me paga. E vai lá e pá, bate no dedo até amassar o dedo. Já viu? Não, só no manicômio, né? Não estou falando desse, não, estou falando do normal. Tá vendo? Mas, irmão, é isso que nós fazemos na igreja o tempo todo. Tá vendo? Nós estamos dando martelada nos irmãos, mas está martelando o seu próprio dedo. Porque nós somos membros, somos membros do que, irmãos? Uns dos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. Tá vendo? Irmão, 50 anos de caminhada, irmão, que eu tenho. E parece que a gente não aprende. Você sabe onde que eu aprendi as melhores lições da minha vida cristã? Sofrendo na mão dos irmãos. Viu, meu? Com isso eu não estou querendo apontar o dedo para ninguém, não, porque se tem alguém aqui que tem alguma coisa contra mim, eu digo para você, irmão, eu já perdoei todo mundo, não tem problema com nenhum irmão, graças a Deus. Mas já sofri, viu, irmão?
Oh, mas tem uns irmãozinhos que são, puxa vida, caridosos, Filadélfia, que você nem imagina. Tem um amor fraternal especial, sabe, pra gente. Sabe? São especialistas de usar o martelo, tá? Mas, irmão, sabe o que aconteceu? Bateu, quebrou. O que aconteceu? Rios de água viva fluirão do seu interior. O irmão vem e tenta cercar a gente, sabe? Tenta bloquear. Ô, irmão, que susto. Anjo sempre aparece de branco, agora o anjo aparece de azul. Irmãos, e sem querer martelar ninguém, mas por favor, irmãos, nós estamos com 3 veículos parados na posição lá perigosa. É um Honda Fit, placa JHY 1534, um Corsa, placa NKY 6187 e um Prisma de placa HDJ 4503. Por favor, os irmãos nos ajudem. Irmão, vamos fechar os olhos para ninguém ver quem vai sair. Que aí a pessoa quer levantar e fala, eu tenho que esperar uns minutinhos, senão eles vão pensar que sou eu. Ai. A mulher que eu estava mesmo, irmão, o anjo me atrapalhou ali. Perdi aqui o fio da meada. Martelando. Sabe, irmão, olha, quando eu me converti, eu fui batizado e passei uns meses na comunhão, e depois eu tive um pequeno problema com meu pai, que passou 19 anos fora da comunhão. Eu tinha 19 anos quando eu me converti. Então quando eu estava no ventre da minha mãe, meu pai e minha mãe se afastaram da comunhão. Eles passaram 19 anos. E aí quando eu me converti, eles retornaram para a comunhão. E aí, irmão, eu fui batizado, eu não sei quanto tempo que eu fiquei, isso foi 3 meses, 6 meses, na primeira igreja batista em Belo Horizonte, na Praça Raul Soares. E aí depois eu afastei. Voltei para a televisão outra vez, fui tocar novamente. Passei mais um ano tocando. Naquele dia que eu tive problema lá com meu pai, com o pastor, né? Eles não souberam lidar comigo. E eu muito jovem, né? Eu não entendi a situação, e aí voltei. Já fui para casa, já fiz a barba da orelha para baixo, já deixei a costeleta outra vez do Elvis. Aí naquele mesmo dia, irmão, impressionante. Sabe? A revolta lá dentro, o machucado que me fizeram, né? E aí voltei, passei mais um ano tocando na televisão. E aí o Senhor me trouxe de volta, depois de um ano. Nesse um ano, irmão, eu aprendi a fumar, coisa que eu nunca tinha feito. Eu já era convertido. Né? Aí fumei durante um ano, e aí depois de um ano o Senhor me quebrou dentro de casa, sozinho, sem ninguém, e me trouxe de volta. E aí, irmão, naquele primeiro ano, Deus me revelou pela palavra dele, que ele tinha me salvado para sempre. Foi naquele dia, irmão. Naquele dia que o Senhor me falou de uma maneira muito clara pela palavra dele. Então eu falei, Senhor, então, se o Senhor me salvou para sempre, e nada pode me separar do teu amor, então a minha vida é sua. Irmão, nenhum cristão será conquistado pelo chicote nem pela lei. Todos nós, irmãos, vamos ser conquistados somente pelo amor. Só pelo amor. Por isso, irmão, que nós estamos ouvindo aqui o tempo todo. Irmão Romeu está falando, e eu estou repetindo para os irmãos aqui, que, irmãos, o amor, ele não acaba. Deus é amor. Então, irmãos, nós estamos procurando tanta coisa, sabe? Às vezes procuramos ler tanto livro e ganhar tanto conhecimento, quando, irmão, é tão simples, irmão. Aquele que ama, cumpriu a lei. Não é tão simples? Por quê? Porque quem ama não faz mal a ninguém. O que mais nós precisamos saber, irmão? Quem ama, cumpriu a lei. Então vamos para o nosso assunto agora. Já vimos um pouquinho aí do que é o pacto de Deus com Abraão, o pacto de Deus conosco, o que é a aliança da graça, a aliança do Calvário. Irmão, tome pela fé, irmão. Não aceite que Satanás venha falar no seu coração, no seu espírito, na sua mente, que você pode perder a vida eterna que Jesus te deu. Não aceite isso, irmão. A menos que você tenha dúvida que você creu. Mas se você fala, não, eu criei, eu confio, eu só confio naquilo que Jesus fez por mim na cruz, irmão, não tenha dúvida. Você lembra do Pedro? Pedro era cheio de problema. Um dia quando o Senhor falou assim, lançai as vossas redes ao mar. O Pedro lançou uma rede só. Ele falou, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não tem peixe nessa região aqui. Aí o Senhor falou, mas lançai as vossas redes. No plural, ele lançou uma rede só. E aí quando ele jogou a rede, veio cheio de peixe, aí teve que chamar alguém lá da praia. E aí quando voltaram, ele ficou tão impressionado, que ele fez uma oração dizendo, Senhor, afasta-te de mim,
que eu sou um homem pecador. O irmão já observou essa oração? Ele disse, Senhor, eu vou me afastar de ti. Ele não falou isso. Ele falou, Senhor, afasta-te de mim, porque eu não vou me afastar de ti. Onde o Senhor for, eu vou atrás. Só vai ter que me escorraçar igual um cachorro sarnento. Mas onde o Senhor for, eu vou atrás. Tá vendo, irmão? É isso aí, irmão. Nós podemos sair rastejando, sabe, pelo chão, mas nós vamos seguir o Senhor. Alguém joga a pé dizendo, ah lá, tá escrito lá no Evangelho, tá vendo? Pedro seguia Jesus de longe. Mas seguia, irmão. Mas seguia. E quantos que nem isso não faz? Ele foi lá pro meio dos inimigos. Então, irmão, o amor de Deus é muito grande, sabe? Eu escrevi um livrinho sobre os 7 degraus da queda do Pedro, sabe? É um livro do meu coração. E naquele livro ali, eu tento mostrar como que o Senhor tratou aquele servo desobediente como era o Pedro. Os outros irmãos, muitas vezes, devem ter chamado e falado, Simão, Simão, cala a boca, rapaz. Fecha essa matraca. Você fala demais. Tá vendo? O Senhor não fala nada com a gente, nós não somos repreendidos, é só você. Simão, 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 o tempo todo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? O Simão, nos evangelhos, o sermão, ó. Ainda bem que não tem ventilador aqui, ó. Aconteceu uma vez que o ventilador soprou meu sermão, irmão, eu fiquei apertado. Não sabia onde é que estava a mensagem. E aí, irmão, o Pedro, nos evangelhos, irmão, ele é o carvão. Fraquinho, que você quebra assim, ó. Mas quando você chega lá na Nova Jerusalém, ele é diamante. Ele é o jaspe. Sabe por quê, irmão? Porque o diamante vem do carvão. Sabia disso? Então, irmão, a esperança para todos nós, somos fraquinhos aí como Pedro, como carvão. Sabe? A esperança para nós, irmãos. Muito bem, irmãos. Vamos para o nosso assunto, mais alguns minutos. Na palavra de Deus, né, eu aprendi isso com o irmão Watchmani. Ele diz que o Espírito Santo escolheu 4 homens para nos mostrar o que Deus quer fazer da obra dele através de nós. Então ele diz que é Pedro, Tiago e João e Paulo. Esses 4, eles completam para nós tudo aquilo que Deus quer fazer. E aí, irmão, tem um fato muito interessante, né? Nosso irmão hoje mencionou pela manhã os 2, que eram João e Tiago, né? Os filhos do trovão, né? Filhos de Boanerges. E aí, então, o que acontece? Esse Tiago, ele morreu lá no capítulo 12 do livro de Atos. Então, nós não temos nada registrado que ele falou. Então, irmão, sabe o que significa isso? É que Deus tem um lugar para aqueles irmãos e irmãs que quase não aparecem na igreja. Mas ele tem um lugar para o Pedro. Quem que é o Pedro? O Pedro é aquele que prega o evangelho. Quem que é o João? O João é aquele que conserta a rede. E o Paulo? O Paulo é que constrói as tendas. É que vai edificar os peixes que são apanhados. Então escuta bem. Quando nós lemos na palavra de Deus em Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 4. Irmão, vou ter que me esforçar aqui, porque já são 8 horas. Tá? Eu brinquei com os irmãos 10 horas, mas não é não. É mais uns minutinhos que nós temos. Então olha só, irmão. Capítulo 4, está escrito assim, ó. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Jesus. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, o que, irmãos? Consertando as redes. Bem, irmão, nós sabemos que isso aqui é um acontecimento natural. Eles estavam mesmo, um estava lançando a rede para pescar, e o outro estava consertando a rede. Tá vendo? Mas, irmão, se nós pegarmos a história da igreja a partir do livro de Atos, você vai ver que aconteceu exatamente isso. Quem que aparece primeiro no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12? Quem que é o personagem central? Tá? É Simão Pedro, é o apóstolo Pedro, é isso? Mas, irmão, quando chega no capítulo 13, não aparece o João. Quem que aparece no capítulo 13? Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí vai até o final do livro, Paulo. E aí o João, cadê o João? O João não apareceu. Aí, irmão, olha só, irmão, essa é a lição, tá? E eu me lembro, irmão, como se fosse hoje. Irmão, você não imagina o que é a gente começar a ficar velho. É um problema sério, viu? A gente olha para trás assim, parece que foi ontem que eu estava aqui pregando numa escola igual a essa, e eu estava lendo esses mesmos versículos para os irmãos. Só, irmão, que naquela época a realidade era uma, outra realidade é outra. Hoje é muito mais claro, irmão. Sabe? Depois de ter caminhado, de ter andado com os irmãos, de ter visto os problemas, dificuldades, sabe? Os choques, as divisões no meio do povo de Deus. Sabe, irmão? Porque não são poucos anos.
Irmão, só de caminhada nessa visão da unidade já são praticamente 35 para 38 anos. Mais ou menos isso. Então, irmão, olha só. Esses dois exemplos que nós temos aqui nos mostram o quê? Que Deus realmente, o trabalho do João, ele vai ser deixado para uma outra época. E aí nós sabemos, irmão, que quando nós chegamos nas 7 cartas do Apocalipse, você lembra, não vou ler com você, acho que nem precisa, né? Talvez vamos ler, né? Mas está escrito lá, a primeira igreja das 7 começa com Éfeso, é isso? E aí, irmão, qual o problema daquela igreja que o Senhor disse assim? Tenho contra ti que perdeste primeiro amor. Irmão, a palavra primeiro amor também pode ser traduzida primeiro como melhor amor. E aí, irmão, você vai descobrir uma coisa interessante. Né? O nosso irmão leu hoje pela manhã um versículo que está intimamente ligado com a carta de Éfeso, que foi enviada a Éfeso. Ele leu para nós, lembra? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos voltar para ler o que está escrito lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Todos acharam? 1, 3. 1 Tessalonicenses. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, isso aqui é uma igreja normal, tá vendo? E ainda, quando Paulo escreveu, os irmãos sabem, essa é a primeira epístola que Paulo escreveu. Essa é a primeira carta, não é Romanos. A primeira carta que ele escreveu é essa daqui. Só que agora, irmão, já se passaram muitos anos e nós chegamos lá no ano mais ou menos 95. E aí, o Senhor está mandando as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Vamos ver a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. No versículo 1 está escrito, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Agora presta atenção, irmão, quando a gente lê aqui. A gente às vezes não ganha muito, irmão, da palavra de Deus, porque nós não lemos com atenção. Então olha só, lembra do que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 1, 3. E agora, conheço as tuas obras. É o Senhor que está dizendo. Eu conheço as tuas obras. Tanto o teu labor, que aqui a palavra foi traduzida como labor, lá é abnegação, mas é a mesma palavra, tá? Como a tua perseverança, lá é a palavra firmeza. Então o Senhor está dizendo, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Ou, as tuas obras, a tua abnegação e a tua firmeza. Irmão, qual que é a diferença de 1 Tessalonicenses 1:3 para esse texto da carta à igreja em Éfeso? Qual que é a diferença? Irmão, cadê a obra da fé? A igreja em Éfeso tem fé? Lê novamente aí, irmão. 2:2. Conheço as tuas obras, mas não é obra da fé. E tanto o teu labor, ou abnegação. Mas a abnegação lá é o quê? A abnegação não lembro? Do amor. E lá diz a firmeza da... Irmão, entendeu, irmão, o que eu estou dizendo aqui? A igreja, irmão, em Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. Tá vendo aqui que ela tem? Ela tem obra, ela tem abnegação e ela tem firmeza. Mas não tem fé, esperança e amor. Você está entendendo? O que é isso, irmão? É uma igreja que vive de maneira mecânica. Prega tudo direitinho, tudo certinho, não fala nenhuma heresia, mas, irmão, tudo morto. Não tem vida. Então, irmão, essa é a igreja em Éfeso. Tá vendo? Faltou para ela fé, esperança e amor. Muito bem, irmãos. Você sabe que na destruição de Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída e o templo e a cidade foi no ano 70. Mas Jesus tinha falado lá em Lucas, dizendo, quando vide Jerusalém sitiada, cercada de exércitos. Tá? Porque os irmãos sabem, Lucas 21 não é igual a Mateus 24. Não é igual. Não leia pensando que é igual, porque não é. Tá vendo? Em Mateus quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que é a imagem do anticristo que vai ser colocada dentro do templo. Tá vendo? Mas em Lucas não é isso. Em Lucas é quando você vê Jerusalém sitiada de exércitos, ele diz, fuja. Então, irmão, sabe o que aconteceu? Há um homem chamado João, apóstolo João, o discípulo amado, a quem Jesus entregou o cuidado da sua mãe. Diz, filho, eis aí tua mãe. E mulher, eis aí o teu filho. Lá na cruz. Quando, irmão, ele viu que Jerusalém ia ser destruída, o que aconteceu?
A história nos diz, a tradição, não na Bíblia, mas a tradição diz, João pegou Maria e saiu com ela e fugiu antes que Jerusalém fosse atacada e ele foi para Éfeso. Sabia disso, irmão? E sabe por quê, irmão, que ele foi para Éfeso? Porque Deus tem um trabalho para ele fazer. Tá vendo? Então, o que nós acabamos de ler aqui? A igreja em Éfeso, o que ela perdeu? Perdeu o primeiro amor, tá vendo? Então, irmão, agora João está lá em Éfeso, sabe o que ele vai escrever? Ele vai escrever a primeira epístola dele. Eu contei, irmãos, eu contei. Eu peguei meu Novo Testamento grego e contei quantas vezes que ele mencionou a palavra ágape, amor, amor de Deus. No capítulo 3, 4 e 5. Em 3 capítulos apenas. Só em 3 capítulos. Ele mencionou, irmão, 42 vezes a palavra amor. Sabe o que ele está fazendo, irmãos? Chegou a hora do trabalho dele. O que ele tinha que fazer? Esqueceu já do Mateus lá? João e Tiago foram chamados quando eles estavam o quê? Consertando a rede. Irmão, o que é a rede, irmão? A rede é a igreja. Tá vendo? Mas ela está cheia de buraco. Não foi isso que aconteceu lá? Já na igreja, lá em Corinto, um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é o Pedro, e eu sou de Cristo. Tá vendo? Mas quando chegou no final do primeiro século, irmão, já dividiram. Tá vendo? Já não são divisões dentro da reunião. Não, não. Agora, irmão, é o que a Bíblia, o Novo Testamento chama de heresis. Heresia. Viu, irmão? Na Bíblia, irmão, heresia não é você falar que Jesus Cristo não é filho de Deus. Não. No Novo Testamento, heresia significa uma escola de pensamento, uma escola de opinião. É a palavra heresis. Daí vem a nossa palavra heresia. Aí eles dividiram, se separaram e começaram a formar os grupos. Ou seja, a rede agora foi rasgada. Aí quando você joga uma rede rasgada no mar, o que acontece? Pega peixe? Pega. Mas o que acontece? Foge tudo. Tá vendo, irmão? Tem alguns que são pescadores aqui. Quando eu mencionei, já sabe que o peixe foge, né? E aí, irmão, o Espírito Santo agora levou João para aquela igreja lá, para Éfeso, para aquela cidade, onde eles haviam perdido o primeiro, o melhor amor. E ali, então, ele vai começar a escrever a epístola dele. Então, irmão, quero convidar você para ler, porque, irmão, nós não precisamos nem comentar, irmão. É tão claro, é tão simples, é tão fácil. 1 João, capítulo 4. A partir do verso 7. Se você depois quiser fazer um teste quando voltar para casa, conte para você ver. No capítulo 3, 4 e 5, quantas vezes que João mencionou a palavra. E aqui, irmão, a palavra sempre amor é ágape, é o amor de Deus. Então escuta só, a partir do verso 7. Amados, que já tem a palavra agape, né? Então ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Irmão, você quer saber se você nasceu de novo? Só saber se você ama. Você ama. E você conhece a Deus. Aquele que não ama, o que acontece, irmão? Ele não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Irmão, você sabe por que João ele fala dessa maneira tão direta assim? Porque ele se chama filho do trovão. Ele dá cada travoada com a gente, irmão, que não é brincadeira. Você lê a carta dele aqui, é impressionante. Tem versículos aqui que nos assustam. Ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha a trovoada, irmão. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ou é Deus o quê, irmãos? Deus o quê? Deus permanece ou Deus o quê? Deus habita, Deus mora em nós. Tá vendo? E o seu amor é em nós o quê? Tá vendo, irmão? O amor de Deus, irmão, em nós tem que ser aperfeiçoado. Tá vendo? Nisto conhecemos que permanecemos nele, que habitamos nele, e ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo,
Mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também somos nós neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Escuta essa, irmão. Se alguém disser, amo a Deus, e o que, irmãos? Odiar, aborrecer a seu irmão. É o quê? Que trovão, irmão. A gente não para, irmão, para pensar na seriedade disso. Tá vendo? Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, irmão, veja só. Quem foi que nos gerou? Quem foi que nos gerou de novo? Não é Deus? Em Cristo? Muito bem. Então, se nós amamos aquele que nos gerou, nós também devemos amar aquele que de Deus é nascido. Quem que é? Dos nossos irmãos, irmão. Que amar Jesus, todos nós sabemos, é fácil de amar Jesus, mas ele está falando aqui, é que nós temos que, aquele que ama a Deus que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Tá vendo? Os outros irmãos que nasceram de Deus como nós. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Irmão, se você continua lendo aqui do capítulo 3, 4, 5, você vai ver quantas vezes que João está mencionando essa palavra, irmão. Você sabe, em outro lugar da palavra, está escrito, se não me engano, em Colossenses, Paulo diz que, você lembra que faz uma definição do que é o amor? Lembra? O que é que você lembra? Ó? Lembra da corrente que você usa no pescoço aqui? O amor é o quê? Mas lá ele usa uma outra palavra, né? O amor é o vínculo da perfeição, irmão. Tá vendo? Na carta aos Efésios, capítulo 4, Paulo diz assim, nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo... Não sabemos, irmão. Será que nós estamos lendo muito caixinha de promessa, irmão? Caixinha de promessa substituiu a Bíblia em muitos lares, irmão. Irmão, precisamos voltar a ler a Bíblia, mas ler, comer a palavra de Deus. Tem um irmão que um dia chegou, pegou a Bíblia dele, tinha um cupim, ele entrou aqui e saiu do outro lado. Se não me engano, não sei se era o Moody. Ele olhou assim na luz e viu aquele buraco que o cupim tinha feito. Falou, ô Senhor, que eu seja como esse cupim. Que eu entre no Gênesis e saia lá no Apocalipse. Irmão, há um preço para ser pago, viu? Há um preço para ser pago. Mas você tem que ter o hábito de ler a Bíblia todo dia, irmão. Todo dia. Tá vendo? E para Deus, irmão, não há limite, não. Você sabe, esses homens que escreveram o Novo Testamento para nós, o único dos apóstolos, dos 12, que era um homem instruído, que não era da Galileia, era da Judéia, era Judas. E com isso não quero dizer que toda pessoa que estuda, que ele é da Judéia, como Judas. Não é isso não. Mas aqueles 11 que Deus escolheu, irmão, eram pescadores. Então, irmão, o Espírito Santo não está limitado porque o irmão conhece ou não conhece, estudou, fez faculdade, não tem nada disso não, irmão. Irmão, eu estar aqui nesse púlpito hoje pregando para vocês é um verdadeiro milagre. O irmão Romeu não, porque o irmão Romeu é um homem preparado, mas eu não sou. Tá vendo? Então, irmão, se isso serve de incentivo para você, não olhe para mim não, mas olhe para o Senhor. Você está falando com uma pessoa que tem curso primário. E nem sei onde é que está meu diploma. Se você me perguntar onde é que está, eu não sei. Eu sei que está num grupo aí, antigamente chamava grupo escolar, né? Ele está em algum grupo escolar aí, mas eu não sei onde é que está. Mas irmão, quando eu me converti, eu li um versículo da Bíblia, e eu aprendi com Salomão, quando ele disse, Senhor, eu não quero riqueza, eu não quero a morte dos meus inimigos, eu quero sabedoria. E eu disse, Senhor, eu quero sabedoria. E depois li em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá, e não lança em rosto. E aí, irmão, eu pedi com 19 anos de idade. Nunca estudei, nunca fui para a escola, nunca fui para seminário. Hoje eu me meto a estudar até grego. Os anjos ficam preocupados comigo quando eles me veem estudando grego. Eu falo, nossa, meu irmão Deus vai arranjar um problema ali. Temos que cuidar dele. Ele não sabe nem português direito. O irmão um dia falou comigo, irmão Deus, toma cuidado porque o Camões está pulando lá em Portugal. Quando você prega, ele salta o tempo todo na sepultura. Porque diz que você prega, fala tudo errado. Eu falei, irmão, e é verdade. Vou fazer o quê? A minha cidade tinha um irmão que, quando ele estava na incredulidade, ele era considerado um jagunço. Era uma pessoa que era contratada para matar os outros. Irmão Salatiel. E ele um dia
andando pela rua da cidade, lá um advogado chamou, falou, ô Salatiel, vem cá, Salatiel. Tadinho, muito simples, muito humilde, muito pobrezinho, né? E aí ele chegou e o advogado falou com ele assim, olha, tinha um pregador da sua igreja, não é a Igreja Batista? Ele falou, é. Ele falou, tinha um pregador seu aí pregando outro dia aí no ar livre, com o microfone lá, gritando na cabeça de todo mundo, vai, olha, falou tudo errado, português tudo errado. Dá um jeito lá, rapaz. Coloque alguém para pregar, pelo menos para falar um português direitinho. Aí, irmão, aquele homem, coitadinho, ignorante, que não sabe, ele lê a Bíblia é uma dificuldade. Ele olhou para o doutor e falou assim, pois é, doutor, os homens curtos igual você não converte para pregar para nós mesmo tem que pregar. É os homens curtos. E aí um dia eu estava passando, eu era pastor da Igreja Batista, né? Aí eu ia passando pela rua, ele falou, ô pastor, vem cá. Aí cheguei lá e falou, olha, aquele, sabe, usou até um termo assim pejorativo, né? Porque era um irmão negro, né? O irmão Salatiel. E falou, aquele negrinho, rapaz, me pegou pelo pé. Eu falei, mesmo irmão, o que foi? Ele falou, aí eu parei ele aqui, fui falar com ele para arranjar uns pregador melhor. Sabe quem ele falou comigo? Com os homens curtos igual você, não converte para pregar para nós mesmo tem que pregar. Ô irmão, tô falando isso aqui, irmão, sabe por quê? Porque, irmão, nós precisamos, sabe, é possível, irmão, você estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. É possível isso, irmão. Você guarda o nome de tanta gente, por que nós não podemos guardar os versículos da Bíblia? Ó, irmão, tinha muita coisa para me falar, vou ter que deixar para depois. Ó, Deus é amor, tá vendo? A palavra de Deus diz que nós devemos, até o irmão leu hoje para nós aqui, em Hebreus, nós devemos nos estimular uns aos outros, tá vendo? Ao amor e às boas obras. Irmão, a palavra de Deus está cheia de incentivos para nós praticarmos o amor. Então eu espero que amanhã, o Senhor permitindo, nós vamos prosseguir. Irmão, que o Senhor realmente possa falar ao nosso coração, principalmente, irmão, nessa questão do pacto de Deus com Abraão. Tome pela fé isso, irmão. Tá vendo? Agradeça o Senhor, louve o Senhor, dizendo, Senhor, obrigado, porque nada pode me separar do teu amor em Cristo Jesus. Posso errar, posso cometer pecado, posso até me afastar do Senhor, Ele vai me disciplinar, vai, mas irmão, Ele continua te amando. Ele não deixa de amar. Tá vendo, irmão? E agora, irmão, porque nós conhecemos esse amor de Deus, nós conhecemos esse Deus que é amor. Então, irmão, agora nós temos que fazer a mesma coisa com nossos irmãos. Então, irmão, aquilo que era mais de peso do meu coração, eu não pude falar ainda, tá? Mas o Senhor, os irmãos lembram de orar, peço que o Senhor realmente nos abençoe, a mim, o irmão Romeu, no nosso encargo que de transmitir para os irmãos, nós somos limitados, né? Que o Senhor realmente possa nos dispensar a graça dele. Amém? Vamos orar, depois a palavra está se tiver algum aviso para ser feito. Senhor, não temos palavras para expressar a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. O momento em que partimos o pão na manhã desse dia, Senhor, em que o Senhor nos convidou para sentarmos à tua mesa, para sentarmos à mesa do Rei, onde todos os nossos defeitos, todas as nossas dificuldades são cobertos pela mesa do Senhor. Senhor, não temos palavra para agradecer, Senhor. Não sabemos como expressar nossa gratidão. O que podemos fazer, Senhor, diante das palavras dessa noite, do teu grande pacto de amor com Abraão e com a humanidade perdida na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos oferecer a nossa vida a Ti. Queremos nos consagrar a Ti, Senhor. Queremos oferecer a Ti nossos 5 pães e 2 peixinhos. E sabemos que o Senhor vai dar graças. E sabemos que o Senhor vai partir esses pães e esses peixes. Mas eles serão multiplicados e servirão para alimentar a multidão. Queremos, Senhor, sim, ser quebrados e partidos nas Tuas mãos, para que sirvamos de alimento também aos nossos irmãos. Ó Senhor, obrigado por esses momentos preciosos desse dia. A palavra do nosso irmão pela manhã. Senhor, cubra-nos com o sangue do Cordeiro, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome precioso, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém.